Sabe o touro dourado que foi colocado na frente da Bolsa de Valores de São Paulo? Aquele touro piegas, cafona que foi posto lá? Sabe aquele touro? Então, ele foi removido ontem. Eu acabei nem comentando esse assunto anteriormente, porque dias atrás instalaram esse touro e causou um monte de, rebuliço isso. Eu acabei nem comentando, perdi o timing, mas agora eu quero comentar a retirada do touro, né? Porque ele foi posto na frente da Bolsa de Valores e isso gerou uma onda de revolta nas pessoas, porque, bem, por várias razões eu quero analisar aqui com vocês hoje. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Estamos quase lá, gente. Preciso da força de vocês para isso. Então, qual foi o rolo? O que aconteceu? Eles fizeram uma réplica, né? Eles copiaram o touro da Wall Street, que tem uma estátua de um touro lá em Nova York, no bairro onde fica a Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street. Eles copiaram esse touro e puseram essa réplica em São Paulo, no centro de São Paulo. E a revolta veio, em parte, por causa da babação de ovo de gringo, ou seja, reproduzindo uma estátua norte-americana no Brasil, da Bolsa de Valores americana, e em parte porque esse touro, né, o touro de Wall Street, ele simboliza os momentos de pujança econômica dos Estados Unidos, que é o touro, que é o momento de prosperidade, e o urso, que é o momento de crise. Então, o touro representaria esse momento de avanço econômico do país. Então, quando põe esse touro no momento de crise no Brasil, porque é isso que acontece, né? O Brasil está mergulhando numa crise profunda. Quando põe esse touro, centro de São Paulo, no meio de uma crise no Brasil, isso soa como deboche, isso soa como uma afronta à população brasileira que está passando fome agora. A gente fala de um momento no Brasil que parecia ter desaparecido, que era um momento de fome, de insegurança alimentar, de pessoas que não sabem se vão ter o que comer mais tarde hoje. Então isso tem um teor, né, tem um caráter de mau gosto. Mau gosto. É brega, é piegas, é cafona e também, ao mesmo tempo, é uma ofensa às pessoas que estão agora passando por necessidade. E ainda mais no centro de São Paulo, né? Como muita gente falou e comentou, põe um touro desse para representar prosperidade no meio de uma região que, perto dali, tem a Cracolândia. Pessoas morando na rua, né, vivendo nas ruas, em condições subhumanas. Então é realmente, uma situação que causou revolta e com razão. Tanto que foram depois e vandalizaram o touro, picharam o touro, ou seja, há uma revolta. E daí a CPPU, que é a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, decidiu aqui em votação que esse touro ele não poderia ficar lá porque ele é uma peça publicitária e não obteve a autorização necessária para isso. Tem lá um código QR que mandava para as redes sociais da B3, que é a Bolsa de Valores, e também do Artista Plástico. Então, a desculpa foi que, na verdade, isso aqui não era um monumento apenas, ou uma instalação artística, mas era uma peça de publicidade. E retiraram. Aqui tem as imagens retirando aqui, tirando o touro de lá, levando embora esse touro cafona. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois aspectos que eu mencionei aqui. Em parte sobre essa pagação de pau, né, para gringo, e em parte por esse desrespeito também às pessoas, né? As pessoas que estão agora sofrendo com a crise econômica. Para começar, que fique claro que a gente entende, né? A gente percebe que o brasileiro médio, né? Podemos dizer que o brasileiro médio tem um certo deslumbramento com os Estados Unidos, como se fosse, um referencial cultural, ideológico, econômico, político do mundo, como se fosse o farol da democracia, né? Que é o que eles se propõem, na verdade. E isso aí, essa babação de ovo para americano, já é, na verdade, consequência de um projeto cultural dos americanos, né? Eles fazem isso intencionalmente. Assim como no Brasil você tem essa noção do vira-lata brasileiro, né? Da escória do planeta, que também é um projeto, que também é algo que é inculcado na mente dos brasileiros. Alguém que fala muito sobre isso é o G.C. Souza, nos livros dele, né? Por exemplo, na Elite do Atraso, ele conta, né, como é a construção desse imaginário do Brasil como uma sub-raça, como uma subespécie, como, o lixo da humanidade. E é uma construção. Isso é feito, por um lado, né, nos americanos, para elevá-los, para mostrar como eles estão no topo da humanidade, no topo do planeta, e no Brasil essa construção do imaginário de vira-latas mesmo, que estão sempre comendo lixo dos demais. Isso é feito para reduzir uma população. Do mesmo modo que nos Estados Unidos é feito para elevar a população, no Brasil é feito para reduzir a população e jogar o moral do brasileiro para baixo. Os americanos têm, de fato, essa noção excepcionalista deles, né? Eu falei muito sobre isso no meu texto lá, quando eu conto o tempo que eu passei em Nova York, que é a segunda parte do Fragmentos Nômades, eu conto sobre esse imaginário americano. E de fato eles pensam que eles moram no melhor país do mundo, eles pensam que eles moram no país mais livre do mundo, no mais democrático, eles pensam isso. Eles realmente acreditam nisso. Eles têm esse senso, essa noção própria de que estão num país extraordinário. E é claro que isso é falso. Os Estados Unidos não é o melhor país do mundo, não é a melhor nação do mundo, não é a mais livre nem a mais democrática.
é um país democrático, livre, com direitos, assim como outros países democráticos no mundo, desenvolvidos, mas certamente não é o mais livre do mundo. Mas eles têm esse senso, o patriotismo, né, a bandeira americana, é algo que é inculcado o tempo todo na televisão, no cinema, na cultura de massa, é algo que é insuflado nos americanos nas escolas. Eles têm essa noção. Isso não quer dizer, vale fazer aqui um parênteses, isso não quer dizer que seja ruim lá, não é ruim. Tem coisas boas nos Estados Unidos, tem coisas muito boas, tem coisas muito positivas, tem pessoas muito boas também, mas tem aspectos negativos. A gente pode dizer que esse capitalismo destrutivo, que é simbolizado em parte por Wall Street, e pelo touro de Wall Street também, né, copiado no Brasil agora, nesse touro cafona de ouro, esse espírito capitalista selvagem americano, que dita as regras para o mundo também, isso é negativo, isso tem um potencial destrutivo, isso tem um potencial de destruição da humanidade. Se fala muito sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas e como o impacto que a gente tem no mundo, né, nós seres humanos, e isso é decorrente, isso é consequência direta do capitalismo. O capitalismo não surge nos Estados Unidos, mas é um dos primeiros países a adotar isso quando a Revolução Industrial pega tração. E daí, o impacto no mundo desse modelo capitalista é brutal e isso impacta na vida das pessoas, dos trabalhadores, impacta no meio ambiente, impacta no planeta no qual a gente vive. E aí todas as pesquisas, né, apontam que essa destruição do planeta ela é consequência direta. Né? Você percebe a emissão, por exemplo, de CO2 na atmosfera, você percebe que isso é decorrente da Revolução Industrial, da mecanização, das fábricas, e ainda hoje se adota esse modelo. E vale ressaltar que os próprios americanos criticam isso. Né? Você tem muita gente nos Estados Unidos que critica esse modelo capitalista norte-americano, que está apontando os defeitos e que se preocupa com isso. Tem muita gente. Portanto, tem muita gente que critica esse modelo e que está disposta a reverter os rumos que o país adotou durante o século XX e século XXI. Basta pensar, por exemplo, quando houve a crise de 2008, como muitos americanos ocuparam Wall Street, né? Tinha o movimento Occupy Wall Street, então eles foram para lá para protestar e mostrar sua repúdio, mostrar sua revolta diante do sistema que estava alienando milhões de americanos, empobrecidos, a desigualdade social aumentando, ou seja, é um país que pensa os seus problemas também. E a gente tem que pensar em outros aspectos também, inclusive culturais, intelectuais, nas universidades, de pessoas que estão tentando enfrentar esse sistema. Eu vou recomendar para vocês aqui 2 filmes. Um deles se chama Trabalho Interno, é um documentário que mostra a crise de 2008 e as consequências disso, e como isso está entranhado no modelo capitalista norte-americano. E também um outro filme que se chama The Big Short. Eu não sei como é traduzido em português, vou ver aqui. A tradução em português é A Queda de Wall Street. É isso? Bem, uma tradução ruim, mas tudo bem. A Queda de Wall Street, que conta também, nessa forma de filme, né, a história de algumas pessoas que apostaram no colapso da bolha imobiliária lá. Que apostaram no urso, né? Em vez de apostar no touro, apostaram no urso. Apostaram que a economia norte-americana entraria em colapso e ganharam muito dinheiro com isso. E aí que tá a questão, né? Tem gente que lucra também com a desgraça, tem gente que lucra com o colapso, tem gente que lucra com a crise, tem gente que lucra com o dólar alto também, que basta pensar no Paulo Guedes. Então esse modelo predatório capitalista norte-americano, ele dita o tom também pro resto do mundo. A gente não pode ser ingênuo também de achar que se fosse outro país no lugar dos Estados Unidos, que seria muito melhor também. Porque essas nações chegam ao topo, em grande parte por posições imperialistas, né? Porque elas adotam posturas que as põem nessa posição. Ninguém chega no topo por acaso, as pessoas chegam no topo muitas vezes pisando nos demais. Então, por exemplo, quando a China se tornar a maior economia do mundo, que vai ser em breve isso, imagino, quando a China se tornar a maior economia do mundo, a maior potência, o país mais importante do mundo, você não tenha dúvida de que a China vai impor também o seu jugo sobre os demais, de que a China vai impor também a sua visão, a sua cultura, as suas propostas para o mundo. Já faz isso, na verdade, com relação a muitos países, mas não tenho dúvida disso, porque é o que essas nações imperialistas fazem. Quem chega no topo chegou por alguma razão e eles querem ficar no topo. Então o colapso do modelo americano vai levar a um outro modelo que pode ser igualmente ruim também. Mas fecho parênteses aqui. Então é claro que há pessoas lá nos Estados Unidos que estão pensando nesse problema e tentam transformar a sociedade. E também não dá para negar que a visão original dos americanos, né, a visão original da fundação do país como democracia, ela é muito bonita, ela de fato é muito bonita. Né? Se você pensa, por exemplo, na Carta de Direitos, né, The Bill of Rights, que propõe alguns direitos inalienáveis das pessoas e dos cidadãos americanos, aquilo ali é muito bonito conceitualmente, é muito bonito, sabe, no mundo das ideias. Mas na prática, a gente sabe que o negócio é sempre mais complicado. Né? Na prática, no mundo real, sempre há suas nuances, sempre há barbárie, sempre há brutalidade, sempre é com sangue de alguém que se constrói certos direitos de um grupo específico. Quando os brasileiros, com esse touro, por exemplo, né, se inspiram no modelo americano, eles estão se inspirando no modelo que é predatório em grande parte, no modelo que é destrutivo, no modelo que é calcado
na desigualdade, no modelo que é calcado na prosperidade de alguns poucos em detrimento dos demais. Então, pôr esse touro no meio do centro de São Paulo, como eu falei, com Cracolândia perto, com moradores de rua ali perto, com a pobreza se disseminando pelo Brasil hoje, está implícito nisso essa desigualdade. Alguns estão enriquecendo com esse touro de ouro, com essa prosperidade da crise, inclusive, né? Enquanto todo o resto, que se dane, que se dane. O problema não é meu. E a instalação e a retirada desse touro, ele é simbólico para esse momento no país, né? Porque demonstra, por um lado, a insensibilidade dessas pessoas, e por outro lado demonstra também como muita gente não vai aceitar isso, que está revoltada, que está indignada. O importante agora seria encontrar um modo de canalizar essa indignação das pessoas de modo produtivo para levar a transformações reais no país, né? E só vale lembrar aqui para concluir esse vídeo que, embora hoje o touro de Wall Street seja uma atração turística e todo mundo vai lá para tirar foto com o touro, passar a mão no saco do touro, né, porque diz que dá prosperidade também, embora seja uma atração turística, também foi controverso quando foi instalado inicialmente. Então as pessoas não curtiram muito aquela imagem ali, mas hoje já faz parte do cenário lá, já faz parte dos pontos turísticos para serem visitados na cidade. Eu quero saber o que vocês pensam sobre a instalação e remoção desse touro em São Paulo, né, na frente da Bolsa de Valores de São Paulo. Como eu falei, para mim demonstra a insensibilidade dessas pessoas, sem compreender o cenário que o Brasil passa agora. Se fosse um momento de prosperidade no Brasil, se fosse um momento de crescimento econômico do Brasil, quando os brasileiros estão se sentindo, sabe, confortáveis com a sua vida, talvez passasse batido, talvez ninguém desse nem bola para esse touro. As pessoas simplesmente... tá, é cafona, mas tudo bem. Mas, nesse momento em particular, soa como deboche, soa como, sabe, esfregar na cara do brasileiro. Olha só, a gente tá aqui ganhando muito dinheiro e vocês aí passando fome. Então soa como deboche mesmo, soa como desprezo. Mas me diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!